Boa noite, feliz domingo abençoado, domingo abençoado. Pronto, agora sim. Boa noite! E aí, como foi o domingão de vocês? Descansaram, se mantiveram na presença de Deus? Boa noite, Letícia! A Letícia é a mais famosa de todas as lives. Olha, hoje a gente vai ter que realmente fazer aqui, olha, no 2x a nossa live. Não vai ser no 2x, não. Vai ser no tempo certo, na velocidade certa. Mas a gente vai fazer mais rapidinho. Eu quero concluir aqui em 20 minutinhos. Será que a gente consegue? Então, vamos começar? Vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Te adoro, Deus, com profunda reverência, honra e respeito. Peço-te perdão pelos meus pecados e graças para fazer com fruto este tempo de oração. Amém. Hoje é a nossa 13ª live do devocional dos 40 dias do devocional Plenitude. Ai, tá tremendo, né? Peraí, deixa eu organizar aqui. Boa noite, Cláudia. Vocês estão conseguindo? Ai, parece que eu tô num terremoto, né? Deixa eu fixar esse negócio aqui, peraí. Vamos lá, 40 dias do nosso devocional, rumo ao infinito, né? Para irmos além em todas as áreas da nossa vida. Hoje a gente começa a plenitude. Deixa eu abrir aqui, peraí. Plenitude na eliminação do orgulho. Olha só, agora a gente vai fazer, se eu não me engano, serão 5 ou 6 dias para tratarmos sobre esse assunto. Boa noite, querida. E hoje, o primeiro dia, né, para trabalharmos a plenitude na eliminação do orgulho, a gente vai falar sobre qual é a origem do orgulho nas nossas vidas. E em Provérbios diz assim, Provérbios 16, tá? O orgulho vem antes da destruição. Olha que forte isso. É a antessala. Antes de vir a destruição, vem o orgulho. E o orgulho é a garantia da destruição. Olha que forte isso. O espírito altivo antes da queda. Então, o que a gente vai falar, né? O que é o orgulho? O orgulho é a razão e a raiz de todas as disfunções que nós temos, que nós permitimos na nossa vida. Tudo que é errado, tudo que é ruim, tudo que é disfuncional, tudo que nos causa dor, tristeza, angústia, que nos afasta de Deus, tem a raiz no orgulho. É isso mesmo. Talvez você esteja aí pensando, meu Deus, mas orgulho? Eu? Imagina! E olha que interessante como ele é ardiloso. Eu sou essa pessoa que por muito tempo, deixa eu colocar assim, acho que fica melhor. Eu, por muito tempo, eu falava assim, não, Senhor, dai-me um coração manso e humilde como o seu. E eu pedia, eu sabia que eu precisava de um coração mais humilde. Eu sabia, sempre soube que eu precisava de mais humildade. Mas eu não reconhecia que eu tinha orgulho. Eu falava, orgulho? Eu, de jeito nenhum. Orgulho não. Boa noite, minha amiga. Né? Então, como é importante a gente entender o que é o orgulho, né? O que é o orgulho, então? Pode ter certeza, tudo que te afasta de Deus,
tudo que te faz desagradar a Deus. Então a gente veio de uma série de 4 dias aqui, uma jornada de 4 dias falando sobre obediência. O que nos impede de obedecer? O orgulho. Fizemos 4 dias sobre consciência. O que cega a nossa consciência? O orgulho, que nos impede de enxergar quem nós somos, aquilo que nós fazemos, impede da gente reconhecer os nossos erros. O orgulho. Depois fizemos mais 4 dias falando da identidade. O que deturpa, que mancha, que adultera a nossa identidade? O orgulho. Olha que coisa. Olha que coisa. O orgulho, então, é a raiz e a origem de todos os males, né? De todas as disfunções que acontecem na nossa vida, de tudo que a gente faz que desagrada a Deus. É aquele que nos impede de... Ai, acho que um bicho me picou aqui. É aquele que nos impede de ser quem nós nascemos, de quem nós nascemos para ser. É aquele que nos impede de enxergarmos e vivermos o nosso propósito. O orgulho. O orgulho. E aí, só que por que é tão difícil a gente reconhecer? Por que é tão difícil a gente identificar? Exatamente porque ele é ardiloso. Ele entra na nossa vida de forma sutil, ele não é escancarado, ele não é descarado, né? Ele vem de forma ardilosa. Ele entra na nossa vida muitas vezes como a solução. Eita, que aí é o pulo do gato. Ele entra na nossa vida como solução para os nossos problemas. Ele vem camuflado, né? Ele vem com uma carinha boa, com pele de cordeiro, né? Ele vem assim como uma ovelhinha bem fofinha que você fala, ai, é tão bom para mim, né? Ele se manifesta como aliado, ele se manifesta como protetor. Então, quando alguém te ofende, que vem aquela fúria, né? Como assim eu? É o orgulho que tá com uma cara, com uma roupagem de quem vai te proteger. E é ele que nos faz fazer promessas que muitas vezes causam dor. Promessas em momentos de dor. Muitas das nossas promessas que nós fizemos no decorrer da nossa vida vieram no momento de dor, como proteção. Nunca mais ninguém fala assim comigo. Eu nunca mais confio em ninguém. Eu nunca mais me entrego. Eu nunca mais, né? Essas promessas vieram no momento de dor, no momento de rejeição, e que vem com essa cara boa, chamada orgulho, falando assim, olha, deixa eu te proteger. Deixa eu te proteger, deixa eu afastar aqui pra você, deixa eu resolver os seus problemas. Esse é o orgulho, né? Então, ele entra na nossa vida como esse fiel protetor, como nosso grande amigo, mas ele é mentiroso, ele deturpa a realidade. Ele muda, ele altera a circunstância, fazendo você enxergar que você é sempre o certo, que você é sempre o bom, que você é sempre o dono da verdade. Afinal de contas, você é perfeito, você é perfeita, você não erra, né? E é isso que o orgulho vai fazendo na nossa mente. Se eu sei que o orgulho é a mentira, o que é a mentira? Aliada do inimigo. O que é a mentira? A própria filha do demônio, do mal. Então, o orgulho, ele é sempre ruim. Ah, Camila, não, mas veja bem, né? Em alguns momentos é bom ter orgulho, porque eu me sinto, né, protegida. Eu preciso me proteger. É aí que entra o perigo. Por quê? Cilada do inimigo na nossa vida, né? Então, ele aparece e sempre aparece nos momentos mais desafiadores da nossa vida, nos momentos de dor da nossa vida. E se a gente olhar para a nossa história, foi exatamente assim.
Quando você foi abandonado, quando você foi rejeitado, humilhado, a surra que você levou, a injustiça que cometeram com você, uma traição que aconteceu, sempre vem depois de um momento de dor. O orgulho vem e grita, né? Ele se manifesta na sua vida, dizendo que vai te proteger. Só que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que o pecado entrou no mundo por meio do orgulho. Por meio do orgulho. Se a gente olhar, né, na história da salvação, olhar a Bíblia, é exatamente isso que acontece, né? Quando todos os grandes homens, os homens grandes da história da Bíblia, desobedeceram a Deus e caíram e erraram e cometeram, né, erros e atrocidades, né? Se a gente pensar em Saul, se a gente pensar em Davi, por exemplo, grandes homens, né, que erraram, que pecaram, que desobedeceram a Deus, que desonraram a Deus. O que estava por trás? O orgulho. O que estava por trás? O orgulho, né? O orgulho é como um amante. Olha que interessante essa comparação. O orgulho é como um amante que está sempre pronto para passar a mão na sua cabeça. Está sempre pronto para passar a mão na sua consciência e dizer que o erro não é erro. E mostrar pra você que você tá sempre bonita, que você é a mais bonita, que você é a mais certa, que você é a mais perfeita, a mais dona da situação. Que você é isso, que tudo que você faz é bom, que tudo que você faz é perfeito, que os problemas da sua vida não são seus problemas. É o orgulho que fala que os seus problemas são culpa do outro. É o orgulho que fala isso pra você, né? Ele tira a nossa autorresponsabilidade e ele deturpa a nossa visão. Ele cega quem nós somos a respeito de nós mesmos. Muitas vezes, até, por exemplo, eu tenho, Camila, medo de falar em público. Ei, sabia que é orgulho? Sabia que a timidez é manifestação do orgulho? É isso mesmo. Porque é uma realidade deturpada da sua própria identidade. O orgulho cega quem nós somos. Ele cega os nossos erros. O que nós precisamos mudar, né? Falar, não é bem assim. Não exagera. Não, faz o seguinte, né? Vai lá, até, sei lá, concorda lá que você tá errado, mas não é bem assim não, tá? Ele vai passando a mão na sua consciência. Ele vai tirando de você a autorresponsabilidade. E é por isso que a pessoa muitas vezes não muda. Porque o que a gente precisa fazer para mudar? A gente precisa dar consciência, reconhecer o erro, não é verdade? Pedir perdão e assumir as rédeas da situação e falar, opa, pera lá, deixa eu ver como é que eu posso resolver aqui. O orgulho, ele fala o quê? Não, você não tá errado. Ele não faz você reconhecer o erro. Ele fala o quê? Você não tá errada. O outro é errado. O outro é errado. O outro que tem que pedir perdão. O outro que tem que correr atrás. O outro tem que retificar. O outro tem que, né? O outro que tem que mudar. E aí, o que acontece? A pessoa não muda. A pessoa não muda. É o orgulho, por exemplo, que faz com que as pessoas falem assim, não, ler livro? Não preciso não, já sei. Curso? Não, já sei. Retiro espiritual? Não, já sei o que vão falar pra mim, né? E eu já sei a história, eu já sei. Ler a Bíblia? Não, já sei, já conheço. Orgulho. O orgulho que faz com que a gente coloque condições no plano de Deus para nossa vida. Que a gente fala, eu faço isso só se acontecer tal coisa. Eu dou esse passo só se, né? Então, sempre condicionando um ato que deveria ser livre e generoso e agradável a Deus, a gente começa a colocar condições. Então, já não tem consciência, já não tem autorresponsabilidade e agora condiciona tudo, né?
E é isso, né? Então, esse é o prejuízo. Não reconhecermos o nosso orgulho. Camila, o que a gente veio falar aqui hoje? O que é o orgulho? O orgulho é a raiz, é a origem das disfunções da minha vida na sua vida. Olha o resultado ruim que você tem hoje. É orgulho. Camila, é o casamento. É orgulho. Ah, mas eu sou solteira, Camila. Eu sou solteira. O meu pilar conjugal tem um desafio porque eu não consigo encontrar ninguém, não consigo me entregar, eu não consigo, né? Deixa eu te falar, é orgulho. Aprofunda, é orgulho. E é esse o convite que eu te faço hoje. Para os próximos 5 dias que nós vamos trabalhar o orgulho. Essa muralha que foi construída para nos proteger, ok? Porque ele aparece como proteção. Essa muralha que foi construída para nos proteger, mas que causa muitos danos. Porque, afinal de contas, o que uma muralha faz? Ela separa. Ela separa você da sua identidade, ela separa essa muralha, né? Separa você dos planos de Deus para sua vida, ela te separa dos outros. É o orgulho que tá te separando do seu marido, é o orgulho que não te deixa se conectar com seus filhos, é o orgulho que não faz você pedir ajuda para ninguém, porque sempre se sente bom, perfeito e sabichão, dono da razão, né? Não, eu até erro. Camila, eu até erro, mas assim, não é pra tanto. Não preciso de ajuda, né? Eu mesmo vou lá, estudo, faço, e eu não preciso de ajuda. Essa muralha que te separa de um corpo saudável, que te separa da gestão financeira que você tem que colocar na sua vida. Você sabe que muitas vezes as pessoas falam assim pra mim: Camila, eu não gosto de agenda, eu não gosto de rotina, eu não gosto de criar uma rotina, né, que todos os dias eu preciso ali me encaixar. É orgulho, porque lá no fundo, né, existe essa intenção de falar assim: eu dou conta de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, a meu bel prazer. É orgulho. É orgulho que faz as pessoas estudarem de última hora ou não estudarem. É o Pensa, então, em alguma coisa ruim na sua vida que não esteja tão bom. Pode ter certeza, ele é a origem, o orgulho é a origem dessa disfunção, né? Então, ele se manifesta de muitas formas, a gente já falou aqui, né? Ele vem disfarçado, por exemplo, da ausência de perdão, né? Ele vem disfarçado na dificuldade de reconhecer os próprios erros e, consequentemente, de pedir perdão quando é devido, dessa autossuficiência, dessa arrogância que o convencem de que você já sabe tudo, e dos medos emocionais, né? Quais são os medos emocionais? Eu acabei de relatar alguns, né? Então, o medo de casar, o medo de ter filhos, o medo de falar em público, são alguns exemplos de medos emocionais. E qual é a raiz? Orgulho. É o orgulho. É o orgulho que nos impede de demonstrar a nossa fraqueza e de pedir ajuda quando a gente mais precisa. E tem mais. E quando a gente nem precisa, tá? E quando a gente nem precisa, a gente não precisa ter a necessidade, passar por um desafio, passar por uma dor para pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda por simplesmente entendermos que o ser humano tem a sua natureza, como natureza. O ser humano é um ser relacional. Ele tem como natural, vem da sua natureza, uma necessidade intrínseca de precisar do outro. Ninguém é bom sozinho. Ninguém consegue viver, crescer, se desenvolver e viver todas as maravilhas que nós nascemos para viver no mundo sozinhos. Então a gente precisa estar sempre pedindo ajuda e ajudando, crescendo e contribuindo, né? E hoje o nosso exercício são 2 perguntas. 2 perguntas que eu sugiro que a gente, você e eu, escrevamos no papel, tá? Então, primeiro,
Como é que o orgulho entrou na sua vida? Você tem essa consciência? Vamos lá, hoje o dia é de consciência. Camila, eu não sabia o que era orgulho, os malefícios do orgulho, nem como ele entrava e como que ele se manifesta na minha vida. Hoje a gente falou rapidinho aqui desse passo a passo, o que é o orgulho, os danos que ele causa, como que ele entra e como que ele se manifesta na nossa vida, certo? E agora, de forma concreta, eu quero que você responda aí, pra você mesma, tá? Pra você mesma. Como é que o orgulho entrou na sua vida? Quais são as memórias do passado que você precisou construir essa muralha de proteção? Quais foram os momentos, quantas vezes, quais foi a vida? Essa muralha de proteção, essa muralha boazinha, ardilosa, que se chama orgulho na sua vida. E a segunda pergunta, o segundo ponto aqui da nossa reflexão de hoje é: de quais feridas ele prometeu que ia te proteger? De quais feridas? De qual dor? De qual dor ele te prometeu que ia te proteger? E o quanto e de que forma o orgulho vem atrapalhando você e as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, estão sendo prejudicadas hoje por esse orgulho que existe no seu coração. Pelo orgulho, pela dificuldade de perdoar, pela dificuldade de pedir perdão, pela dificuldade de assumir a responsabilidade da sua própria vida, né? E de mudar, e de crescer, e de avançar, e de dar o braço a torcer, de enxergar a vida com mais clareza, com mais consciência, com mais verdade, com mais humildade. Como é que ele entrou? De que feridas ele tá buscando te proteger? E como é que hoje ele tá se manifestando na sua vida e na vida dos outros que estão ao seu redor? Combinado? Combinado? Eita, que hoje o dia tá lindo! Essa live tá linda! Então anotem aí, viu? Iracema, Ero, Flávia, Virgínia, Cláudia, Letícia. Que alegria ter cada uma de vocês aqui. Então vamos lá, que eu preciso correr agora. Vamos fazer nossa oração final? Deus, meu Pai querido, hoje eu abro meu coração, a minha mente, as minhas emoções para o Espírito Santo de Deus entrar, colocando luz, trazendo verdade e consciência sobre todo o orgulho que ainda existe em mim e as consequências dele. Senhor, eu caio na minha vida. E assim, eu poderei interromper o seu domínio sobre as minhas emoções, o domínio, né, do orgulho sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ações, para que eu verdadeiramente me arrependa do mal que eu tenho causado para mim e para as pessoas que eu amo, e para que tu possas me perdoar e me conduzir para uma vida de serviço a ti e não ao teu inimigo. Amém. E aí, live de flash, rapidinha, mas para o orgulho nos afasta de quem nós nascemos para ser, do quanto o orgulho nos afasta do plano de Deus para nossa vida, o quanto o orgulho vem nos afastando e trazendo prejuízos danosos nas nossas relações. Não é verdade? Então, vamos mergulhar aí nos impactos desse orgulho e moer, transformar e trabalhar e quebrar esse orgulho na nossa vida. Combinado? Deus abençoe, um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã às 18h30, hein? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.